Na história da humanidade, não há quem se possa comparar a Jesus de Nazaré. Ainda que você não seja necessariamente cristão, a influência de Jesus, a influência de seus ensinamentos, de sua vida, é algo que atravessou as gerações e continua impactando a vida das pessoas, de homens e mulheres comuns, ainda hoje. Ainda mais para nós cristãos, que cremos em Cristo Jesus como Filho de Deus. O fato é que Jesus é certamente a pessoa mais importante que já existiu sobre a face da terra. E assim como foram nos seus dias, no nosso tempo também existem muitas pessoas com uma compreensão equivocada a respeito de quem é o Messias e a respeito de sua missão salvadora. É muito comum as pessoas falarem a respeito do Jesus do senso comum. Nós vivemos num país de maioria, pelo menos, que se diz majoritariamente cristão. Então, muito provavelmente, se você sair daqui e perguntar para uma pessoa na rua a respeito de quem é Jesus, é bem provável que ela, a partir daquilo que ela aprendeu, que ela ouviu, que ela viu em filmes, o senso comum vai trazer uma imagem, uma ideia a respeito de quem é Jesus, a respeito de sua missão. Mas quando a gente, de fato, tem o desejo de conhecer Jesus, a gente precisa ter a coragem de dar um passo a mais, ir além desse conhecimento do senso comum. E é isso que eu quero convidar você a fazer, a começar a fazer comigo hoje. Nós vamos hoje iniciar uma pequena jornada de 4 domingos, onde a gente inicia uma nova série de mensagens. O título dessa mensagem é Surpreendidos por Jesus. Exatamente porque eu tenho a certeza que você vai ver que quando você conhece um pouco mais a respeito de Jesus de Nazaré, desse Cristo que é revelado nas Escrituras Sagradas, eu tenho a certeza que ele vai quebrar, vai romper todos os seus paradigmas e vai superar todas as suas expectativas. Quando você vai para as páginas das Escrituras com o objetivo de conhecer mais a respeito de Jesus, você percebe que ele é muito mais fascinante do que esse Jesus do senso comum. Muito mais fascinante. Hoje a gente inicia uma nova série de mensagens, Surpreendidos por Jesus, e na mensagem de hoje a gente vai pensar sobre o tema Justiça Generosa. Nosso texto base será o do Evangelho de Mateus, capítulo 20. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 20. O texto vai ser projetado também para sua comodidade, mas eu sempre aconselho, embora a gente faça a projeção do texto, eu sempre aconselho que você tenha a Bíblia em mãos, para que você possa acompanhar também, porque enquanto eu falar, eu vou fazer referências ao texto, e aí você consegue acompanhar com mais facilidade. Mas se você não tiver Bíblia em mãos, não tem problema, porque o texto também será projetado. Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, a NVI, que é a tradução de Bíblia que a gente tem utilizado aqui na igreja. Talvez ela seja um pouco diferente da Bíblia que você tem em mãos. No geral, é tradução, diferente de tradução, uma palavra escolhida diferente, mas é uma tradução bem fácil de compreensão. Antes de ler, a gente vai orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir que Deus abra a nossa mente, o nosso coração para esse tempo de reflexão. Às vezes a gente fala para pedir para Deus falar, Peça que Deus fale ao seu coração. Deus sempre fala. Às vezes nós é que não estamos atentos àquilo que Ele está falando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome. Como é precioso aos nossos olhos a gente ter a oportunidade de se reunir nesse local de culto, como igreja do Senhor, para adorar e bendizer o Senhor. E aqui estamos nós, Senhor, com a Tua palavra aberta, desejosos por conhecer mais da Tua vontade para as nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo abra as nossas mentes, os nossos corações, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela confronte o nosso ser, de maneira que nós sejamos por ela encorajados, fortalecidos, desafiados, Pai, a viver de uma maneira que glorifique o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Eu leio e você acompanha silenciosamente o texto na projeção. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário
pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um recebeu também 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém. O texto que nós lemos é uma parábola. As parábolas eram uma forma muito comum que Jesus utilizava, uma forma de ensino muito comum utilizada por Jesus. Quando você lê os evangelhos, você percebe que frequentemente o Senhor contava parábolas. Na verdade, essas parábolas eram histórias que utilizavam as realidades comuns da vida das pessoas para tornar ensinamentos a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus, práticos, compreensíveis. Então ele pegava e trabalhava conceitos que eram comuns da vida das pessoas. Basta você olhar para os evangelhos e perceber que, normalmente, as parábolas trabalham em cima de um pano de fundo agrícola. Você que já leu os evangelhos, já percebeu quantas parábolas Jesus ensinou, quantas parábolas Jesus disse que tinham a ver com agricultura, com cultivo de terra, com colher, com plantar? Você já atentou para isso? É evidente, a sociedade na qual Jesus desenvolveu o ministério dele era uma sociedade fundamentalmente agrícola. Então ele se utilizava de realidades que eram comuns à vida das pessoas, que faria sentido, ideias que eles conheciam, para ensinar os valores do reino de Deus. Nessa parábola em questão, Jesus fala a respeito de o dono de uma vinha. Ele era um dono de um campo e tinha ali plantada uma vinha. E esse homem contratou trabalhadores para a sua vinha. É certo que as relações de trabalho daquele tempo, elas eram bem diferentes das relações de trabalho que nós temos hoje. Não existiam leis trabalhistas. Afinal de contas, até existem outros países que não têm as mesmas leis trabalhistas, né? Leis trabalhistas são locais, elas estão temporais. As leis que existem hoje não necessariamente existiam há 20 anos atrás, e elas são locais também. Mas se a gente for para o mundo do tempo bíblico, nós estamos falando de outra lógica, de outro conceito. Eles foram contratados para trabalhar na vinha, como diarista de trabalho. A diária de trabalho tinha, em média, naquele tempo, 12 horas. E ela rendia ao trabalhador braçal 1 denário. 1 denário era uma moeda de prata que era exatamente utilizada para pagar o trabalho de um trabalhador braçal dedicado a um dia. Era uma espécie de salário mínimo da época, se assim a gente entende. Mas para entender melhor essa história contada por Jesus, aqui no capítulo 20, a gente precisa atentar para o contexto no qual ela foi contada.
Essa, inclusive, é uma boa dica quando você estiver lendo a Bíblia e você quiser entender uma parábola. Você precisa entender que, via de regra, quando Jesus conta uma parábola, ele foi motivado por alguma circunstância. Algo estava acontecendo e aí, depois de Jesus falar alguma coisa, ele pega e conta uma parábola em resposta àquela realidade. Então, é sempre salutar, para interpretar a Bíblia, a gente voltar um pouquinho e ver o que estava acontecendo, o que motivou Jesus a contar essa parábola. Se você virar a página da sua Bíblia uma vez para trás e chegar ao capítulo 19, você vai discutir, você vai perceber que existe uma discussão que serve de contexto para essa parábola. É a discussão, a conversa entre Jesus e o jovem rico. Uma conversa bastante conhecida. Está lá em Mateus 19, versículos 16 a 30, onde um moço se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus, pergunta para Cristo, o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Versículo 16 do capítulo 19, você vai ver essa pergunta do moço. Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, falando sobre a obediência aos mandamentos. Você tem guardado os mandamentos? Você obedece os mandamentos? E a resposta do rapaz é muito rápida. Ele, com veemência, ele afirma, eu tenho obedecido todos eles. Todos os mandamentos eu tenho obedecido. Mas Jesus sabia que não era bem assim. Jesus sabia que não era bem assim. Aquele moço tinha um apego pecaminoso ao dinheiro, os seus bens. E aí o que Jesus faz é, através de um imperativo, de uma ordem, deixar muito claro o que estava dentro do coração daquele homem. Ele vira e fala assim, tá bom, você está dizendo que você tem seguido a todos os mandamentos, que você é um cara muito fiel à lei de Deus. Tá bom, você é um rapaz que tem muitas posses, pega tudo o que você tem, vende, dá os bens aos pobres e me segue. E o texto diz que aquele moço saiu triste porque ele tinha muitos bens. O que Jesus faz aqui é, através de uma simples ordem, revelar, mostrar para aquele moço que ele não era tão cumpridor da lei quanto ele imaginava. Na verdade, ele tinha um apego pecaminoso ao dinheiro. Os bens eram seu Deus. Por isso ele saiu triste quando foi desafiado a vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e seguir a Jesus. Diante disso, vem a conhecida frase de Jesus aos seus discípulos, que talvez você já tenha ouvido lá no versículo 23 do capítulo 19, quando Jesus diz que é mais fácil, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Logo em seguida ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pedro, discípulo do Senhor, ouvindo isso, vira para Jesus e pergunta no versículo 7, e o que será de nós? Nós deixamos tudo para seguir-te. Olha, mestre, ele não quis deixar, ele não estava disposto a abrir mão da riqueza para te seguir. Mas nós, os teus discípulos, de fato, abandonamos tudo, deixamos tudo para trás, somente para seguir-te. Que será de nós? Qual será a nossa recompensa? Ou seja, o contexto que permeia essa parábola é o contexto daquela lógica retributiva. É como se Pedro dissesse, ao contrário do rapaz, desse jovem rico, nós largamos tudo para te seguir. Qual será a nossa recompensa? Qual será a nossa recompensa? O fato é que na relação entre Deus e os homens, via de regra, o homem está extremamente preocupado com as recompensas que irá receber. O homem está realmente preocupado com essa ideia de retribuição. O que eu preciso fazer para eu conquistar o favor de Deus? Para que eu conquiste a bênção de Deus? Para que Deus me ame? O que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu devo dar? Quais são os mandamentos que eu devo guardar? De certa forma, esse é o princípio que rege, falando de maneira genérica, todas as religiões. A crença de que existe um ou mais deuses, que existe uma divindade, e que para você conquistar o favor dessa divindade, você tem que fazer algo por ela. Porque dessa forma, fazendo algo pela divindade, essa divindade ficará feliz com você,
irá retribuir aquilo que você fez. Ou seja, o princípio da retribuição, ele permeia a própria lógica de religião, a própria lógica, a própria forma como o ser humano busca se relacionar com Deus. Se você crê que existe um Deus e que ele realmente é poderoso, como dizem que Deus é melhor que você tenha esse Deus jogando a seu favor do que jogando contra você. As religiões do mundo dizem, faça algo por esse Deus, que esse Deus vai fazer algo por você. O princípio da retribuição, o princípio retributivo, essa lógica, permeia a própria lógica do relacionamento das pessoas com Deus. O problema é que o Evangelho rompe essa ideia. O Evangelho é completamente diferente disso. Jesus afirma, lá no capítulo 19, que haverá recompensa. Mas ele termina o capítulo, no versículo 30, falando algo que é muito diferente, quando ele diz assim, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Se você prestou atenção, você percebeu que a frase utilizada por Jesus para terminar o capítulo 19 é a mesma frase utilizada por Jesus para encerrar a parábola dos trabalhadores na vinha no capítulo 20. Basta você olhar o versículo 16 do capítulo 20. Você vai ver que a frase é a mesma. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. De certa forma, essa frase, ela já dá a dica do que Jesus está trabalhando na parábola. E o fato de o capítulo 19 terminar com essa frase, e aí logo depois, no capítulo 20, inicia com a parábola. E o capítulo 20, a parábola terminar também com essa frase serve como uma espécie de moldura para a parábola. Pensa na moldura de um quadro, entende? A frase está fazendo a moldura. Ela vem antes, ela vem depois, e dessa maneira ela quer influenciar, quer lançar luz sobre tudo aquilo que Jesus vai falar a respeito da parábola. E aí sim, tendo isso em mente, a gente pode olhar agora para a parábola. O texto fala, capítulo 20, que o reino dos céus, então ele está ilustrando, ele está contando uma parábola para ilustrar uma realidade que fala não dos reinos desse mundo, não da lógica desse mundo, mas da lógica do reino dos céus, também conhecido como reino de Deus. No reino de Deus, a lógica, os princípios são diferentes dos reinos humanos. Ele está falando, utilizando a parábola para falar do reino dos céus. No reino dos céus, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aí, basicamente, esse proprietário sai de manhã cedinho e ele encontra pessoas na praça. E era muito comum naquele contexto você ter um lugar ali, uma praça, onde você tinha pessoas que trabalhavam como diaristas de trabalho e eles ficavam ali esperando que alguém chamasse. Falasse assim, vamos lá, eu tenho um trabalho para você fazer, vamos lá que você trabalha para mim no dia de hoje e eu te pago uma diária. E é exatamente isso que o homem da parábola fez. O proprietário da vinha sai e de manhãzinha ele encontra pessoas na praça e promete a eles, combina com eles, pagar-lhes um denário. Como eu falei, o denário era uma moeda de prata correspondente a um dia de trabalho. E esse mesmo homem, ele volta à praça várias vezes no dia. O texto diz que ele sai de manhã, no versículo 3 ele volta às 9 horas, encontra pessoas lá e chama essas pessoas para trabalharem. Mais à frente, no versículo 5, nós vemos que ele sai ao meio-dia, encontra outras pessoas lá e também chama elas para trabalharem. Depois ele sai por volta das 3 horas da tarde, encontra outras pessoas lá e chama para trabalhar. Por fim, ele sai às 5 horas da tarde. E chama também esses últimos, pergunta, por que vocês estiveram aqui o dia todo? O dia se foi, o dia passou e vocês ficaram na praça esperando. E a resposta deles é que ninguém, versículo 7, porque ninguém nos contratou. E aí o homem diz, vão vocês também trabalhar na vinha. Cai a tarde, então deu 6 horas da tarde, final do dia, vai entrar a noite agora, cai a tarde. E aí o dono da vinha manda o administrador chamar os trabalhadores e fazer o pagamento. Notem que o pagamento começa pelos últimos. Lembra da frase que iniciou, que emoldura a parábola? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. O pagamento também começa pelos últimos. E ele chama os últimos, a gente lê aqui no versículo 8,
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando pelos primeiros. Ou seja, os últimos, no reino de Deus também os últimos serão os primeiros últimos. Versículo 9, ele continua e a gente lê assim: vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. E é algo diferente começa a acontecer. Porque aqueles homens que chegaram no final da tarde receberam o salário de um dia inteiro. E eu tenho absoluta certeza que eles saíram muito felizes dali. Não há dúvida, imagina você chegar no final da tarde, faltando 1 hora, trabalhar durante 1 hora e receber uma diária de trabalho. Isso deixou aqueles homens certamente extremamente felizes quando vieram os que tinham sido contratados. E assim foi, né? Até que ele pula direto na narrativa para os primeiros, já para fazer essa tensão. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiros, eles esperavam receber mais. Mas por que eles esperavam receber mais, gente? Porque eles trabalharam o dia inteiro. E se aqueles que chegaram no final da tarde receberam um denário, receberam um dia de trabalho, quanto mais nós que chegamos de manhã. Nós que chegamos de manhãzinha, isso deve até dobrar. Quem sabe a gente não recebe 2 diárias de trabalho, afinal de contas, estivemos aqui ao longo do dia todo e demos um duro. Mas quando eles começaram a receber, versículo 11, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Eles começam a reclamar. E eles dizem: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho do calor do dia. Ou seja, eles começam a reivindicar por justiça. É como quem diz: não é justo. Se eu trabalhei mais, eu deveria receber mais. Se eu trabalhei o dia inteiro, eu deveria receber mais do que aquele que trabalhou apenas algumas poucas horas. Não é justo. Nós estivemos aqui, suportamos o peso do trabalho, suportamos o calor do dia. Não é justo. O Senhor nos igualou a eles. Jesus continua na parábola. E aí no versículo 13, ele, falando do proprietário da vinha, responde àqueles homens: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Ou seja, o que eu prometi, eu cumpri. O que foi tratado, o que foi acordado com você, foi cumprido. Em momento algum eu deixei de cumprir algo que eu prometi. Em momento algum eu fui injusto. Porque se eu fosse injusto, seria deixar de cumprir o que nós combinamos. Mas eu cumpri. O que foi tratado, o que foi combinado, foi feito. Não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. E aí eu acho essa frase maravilhosa. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Como quem diz: eu sou generoso. Que importa a você se eu estou dando àquele que trabalhou menos que você uma quantia maior? Você de maneira nenhuma foi prejudicado. Você não recebeu menos. Eu é que estou querendo ser generoso. E aí no versículo 15 ele amarra essa ideia dizendo: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? É um direito meu. Eu sou o dono da vinha. Eu chamei ele no meio do dia. Eu sabia que ele não iria trabalhar o dia todo quando eu chamei ele 5 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eu já sabia. Fui eu que estipulei que iria pagar o justo para ele. Mas é muito interessante porque quando o proprietário da vinha convida as pessoas ao longo do dia, no início do dia ele promete um valor. Eu não sei se você atentou para esse fato. Quando a gente lê lá no início da parábola, versículo 2, a gente vê que aqueles que foram chamados de manhã, o proprietário da parábola combinou um valor. E combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia
do trabalho, né? Pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. Mas aos demais, a gente tem, versículo 4, a informação de que o combinado era pagar o justo. Pagarei a vocês o que for justo. A grande questão que Jesus trabalha aí é de uma justiça que se manifesta numa aparente injustiça. A justiça desse mundo, ela é baseada no princípio da retribuição. Você faz, você merece e você recebe. Você ganha de acordo com o que você trabalha, ou pelo menos na teoria é essa. Você ganha de acordo com o que você trabalha. O princípio desse mundo e dos reinos desse mundo é o princípio da retribuição. Mas Jesus está apresentando um outro reino. Um reino que tem um novo tipo de justiça. Uma justiça generosa. Uma justiça cheia de misericórdia e de bondade. Não tenho eu direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso? É o que Jesus perguntou àqueles homens. Difícil para a gente é olhar para as Escrituras e perceber que as Escrituras revelam um Deus que é justo e generoso. Um Deus que não nos trata de acordo com os nossos merecimentos. Se você olhar para o texto, aquele homem não tinha obrigação de contratar ninguém. Vocês imaginam o quanto era difícil ser contratado naquele contexto? Não era à toa que aqueles homens estavam no final do dia na praça. Não é à toa que eles disseram: nós estivemos aqui o dia todo e ninguém nos contratou. Não teremos como levar dinheiro para casa. Não teremos como levar pão para a nossa família. Por isso, aqueles homens que foram contratados primeiro, embora tenham trabalhado mais, deveriam se ver como agraciados, como presenteados também, porque afinal de contas, embora tenham trabalhado mais, não conviveram ao longo do dia com a inquietação de ver a hora passar e não ter sido contratado. Você imagina alguém que depende do recurso, do trabalho do dia para levar o sustento para casa no final do dia, e ver a hora passar e a pessoa não é contratada. E a inquietação vai tomando conta do ser. E outros são chamados e você não é chamado. E a inquietação vai aumentando. Ao ponto de você já estar às 5 horas da tarde na praça, pensando assim: olha, essa hora eu já não vou mais receber o dinheiro suficiente para sustentar minha família, mas quem sabe eu consiga alguém que me chame para fazer alguma coisa. E eu consiga levar alguma coisa, ainda que não seja o adequado, porque a ideia do denário é uma ideia daquilo que é mínimo para a sobrevivência, para a subsistência. Por isso que era a diária de um trabalhador braçal. Quando Jesus pega e apresenta a justiça dele, ele fala que a justiça dele é uma justiça generosa. Generosa em chamar aqueles às 6 da manhã, generosa em chamar os que vieram às 9, os que vieram às 12, os que vieram às 15, os que vieram às 17. Em todos esses momentos, Deus revela a sua generosidade, revela a sua bondade, revela a sua misericórdia. Os homens estão sempre preocupados com o que irão receber se seguirem a Deus. Esse é o pano de fundo da parábola. O que nós iremos receber? E nós? O que será de nós? É a pergunta de Pedro. O que será de nós? Jesus responde: a minha justiça é uma justiça generosa. Eu vou dar a cada um de vocês exatamente aquilo que vocês precisam. Eu sei o que vocês precisam. Não vai ser em vão, porque eu sei que vocês abandonaram a família, e o contexto é esse, né? Eu sei que vocês abandonaram tudo para me seguir. Isso não será em vão. Eu irei retribuí-los. Vocês ficarão satisfeitos. Mas o grande problema do ser humano é que nós sempre olhamos para o lado. Não basta para a gente que Deus nos faça o bem.
Os homens que foram contratados de manhã estavam felizes com o que iriam receber, até que descobriram que os que foram contratados depois receberam a mesma coisa. E aí a insatisfação brotou no coração. Esse é o ser humano. Assim é o meu coração e o seu coração. Quantas vezes a gente reclama daquilo que Deus tem feito por nós, mas quando nós reclamamos e pedimos e falamos que gostaríamos de mais, nós nunca nos comparamos àqueles que têm menos. Nós nunca nos comparamos àqueles que têm pouco. Nós sempre nos comparamos àqueles que têm mais que a gente. Aqueles que têm uma vida mais confortável, aqueles que têm uma família mais ajustada, uma casa melhor, um carro melhor. Aí nós nos comparamos a isso. Fala assim, eu queria ter aquilo. Porque afinal de contas eu te sirvo. E eu merecia ser mais bem tratado. Essa lógica da retribuição e do mérito, ela é muito própria do relacionamento humano com Deus. Mas extremamente pecaminosa também. Ou vai ser sincero que você sai daqui e passa pelas pessoas muito mais, como é que eu posso dizer assim, que tem muito menos que você. E você se compara a essas pessoas e fala assim, eu queria estar ali naquele lugar. Ninguém humanamente faz isso. Ninguém humanamente faz isso. Nós sempre olhamos para cima. E aí a nossa justiça não é uma justiça generosa. A gente gosta que Deus seja generoso com a gente, mas a gente se incomoda que Deus seja generoso com os outros. E quando a gente vê Deus sendo generoso com os outros, a gente começa a reclamar. Isso é injusto. Eu tenho te servido há tanto tempo. Eu tenho feito as coisas, eu estou na igreja, eu sou membro, eu leio minha Bíblia, eu oro, eu vou direitinho, eu tento obedecer seus mandamentos. E aí o Senhor age com graça, é misericordioso, é generoso com aquele que não faz tantas coisas como eu, que não se dedica tanto como eu me dedico. Isso dá um nó na nossa cabeça. E já era assim nos tempos de Jesus. Essa lógica do reino é muito diferente da nossa, porque fala de uma justiça generosa. Como eu disse, o princípio que rege, de uma forma geral, todas as religiões, é a crença de que existe uma divindade e que eu preciso fazer algo para conquistar o favor dessa divindade, o amor dessa divindade, e ser assim retribuído por ela. Mas o princípio do Evangelho é diferente. O princípio do Evangelho diz que existe um Deus. E que eu e você estamos condenados. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E assim como aqueles trabalhadores que esperavam na praça por uma oportunidade de trabalho, o dono da vinha, o Senhor Jesus, não tem obrigação de absolutamente nada com relação a você e a mim. E tudo o que Ele faz é graça sobre graça. E se um dia Ele nos chamou, é graça sobre graça. É manifestação da misericórdia dEle, da bondade dEle. E esse Deus, Criador de todas as coisas, com o qual nós estamos em dívida, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E Ele puniu o seu Filho no nosso lugar. E na cruz, Deus conseguiu ser 100% generoso e 100% justo. Essa justiça generosa de Deus. Porque na cruz, todos os seus pecados foram punidos. Os meus pecados e os seus pecados foram transferidos para Jesus. E Jesus foi punido no nosso lugar. Deus puniu o próprio Filho no nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, Deus o tratou como pecador, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você talvez esteja pensando, mas Deus não poderia simplesmente deixar para lá? Não. Um Deus justo e santo não pode deixar o pecado para lá. O pecado precisa ser punido. Ele precisa ser expiado. O salário do pecado é a morte. Deus já havia dito para Adão e Eva, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comeres,
certamente morrerás. Deus, na sua justiça, envia Jesus Cristo para a cruz e pune cada um dos meus pecados e dos seus pecados. Mas na cruz, Deus também é extremamente generoso e misericordioso, a ponto de trazer um substituto e de não punir você e a mim, mas punir o filho dele. Na cruz, Deus consegue conciliar essa justiça generosa. Ele concilia graça e verdade, justiça e misericórdia. Todos os pecados foram punidos, mas ele providenciou um substituto, o seu Filho unigênito, e puniu Jesus no nosso lugar. Por isso o cristianismo é diferente de todas as religiões. Porque todas as religiões têm a ver com o que você precisa fazer para ser aceito por Deus, para conquistar o favor de Deus. Mas o cristianismo parte de outra ideia. O cristianismo parte da boa notícia. O cristianismo começa dizendo que você estava condenado e esse Deus, que é rico em graça e misericórdia, que tem uma justiça generosa, enviou o Filho dele ao mundo para morrer na cruz por você, pelos seus pecados. E a gente tão somente recebe aquilo que Deus fez por nós. A gente tão somente recebe. Tem a ver com a generosidade desse Deus. Não tem a ver primariamente ou inicialmente com aquilo que você faz para merecer ser salvo. Lembra da pergunta do jovem rico? O que eu devo fazer para entrar, para conquistar o reino dos céus? Na parábola, Jesus deixa muito claro, não tem a ver com merecimento, tem a ver com a justiça generosa de Deus, que chama aqueles que Ele quer, no tempo que Ele quer. Não tem a ver com o nosso merecimento. Não tem a ver com prender Jesus, prender a Deus numa relação de causa e efeito. O que eu vou fazer? Se eu fizer isso, aí Deus vai ter que me abençoar. Deus vai ter que me salvar. Não. A Bíblia já é muito clara. Não existe nada que você possa fazer para conseguir a salvação. Não existe. Eu e você estamos condenados. É isso que a Bíblia diz. E como não existe nada que nós possamos fazer, Deus fez por nós em Jesus Cristo. E aí, diante dessa maravilhosa notícia, dessa boa notícia do Evangelho, nós somos tão somente chamados agora a nos rendermos a Ele, a entregar as nossas vidas a Ele, a confiar em Jesus, a reconhecer, Senhor, de fato, eu sou pecador. Eu sou um homem miserável, uma mulher miserável, com meu coração é inclinado para o mal. E mesmo quando eu acho que eu estou fazendo tudo certo, como o jovem rico estava achando que estava fazendo tudo certo, basta que Deus lance a lupa, o olhar dele sobre a nossa vida, que claramente ele mostra. Repara como existe algo de errado. O jovem rico achava que estava abafando. A tudo isso tem obedecido desde jovem, desde novinho. Jesus, com uma ordem que descortina a vida, que desnuda o ser daquele rapaz, tão somente vira e fala, tá bom, vai, vende seus bens, dá o dinheiro aos pobres e me segue. E ao fazer isso, ele desnuda quem era o verdadeiro Deus daquele menino. A gente acha que as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, a nossa performance impressionam a Deus? Deus não se sente impressionado com a sua performance religiosa. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Mas ao mesmo tempo que isso é assustador, isso também é maravilhoso. Porque esse Deus é o Deus da justiça generosa. É um Deus que trata pecadores com misericórdia. É um Deus que pega pessoas que vieram trabalhar às 5 da tarde e paga um dia inteiro de trabalho. É um Deus que faz com que últimos se tornem os primeiros e primeiros se tornem os últimos. Caminhando para o fim, queridos. Eu quero então encorajar você a abandonar essa expectativa de sempre receber mais.
Abandone essa expectativa. Entenda que você não merece nada. E eu não estou falando isso porque eu seja melhor do que você, porque eu também não mereço. Em algum momento, alguma coisa ruim aconteceu com você e você perguntou, por que comigo? Você já se fez essa pergunta? Por que comigo? Tanta gente existe nesse mundo, por que comigo? E há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, né? E a pessoa virou e perguntou assim, mas por que não? Por que não? Você é melhor do que os outros? Deus não nos prometeu imunidade a absolutamente nada. Deus não nos prometeu imunidade à doença. Deus não nos prometeu imunidade à dificuldade, a crises, a dores. O Evangelho não se trata disso. O Evangelho se trata daquilo que Ele já fez por nós através de Jesus Cristo na cruz. E quem entende o tamanho dessa graça, olha até mesmo para as circunstâncias difíceis da vida sob outra perspectiva, porque consegue enxergar a generosidade de Deus. Você pode olhar para o que você tem e se sentir profundamente descontente. Ou você pode olhar para aquilo que você tem e saber que existem pessoas que têm menos que você. E que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, tem sustentado a sua vida. E tem cercado você de bênçãos. Se hoje você está aqui, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Elas se renovam a cada manhã e por isso nós não somos consumidos. Deus tem uma justiça generosa. Abandone essa expectativa de receber sempre mais de Deus. O que o Evangelho nos promete, quando nós cremos em Cristo, é a vida eterna com o Senhor Jesus. O Evangelho não nos promete casa, não nos promete conforto, não nos promete carro ou coisa do tipo. Ele nos promete que ainda que a nossa vida seja difícil nesse mundo, teremos a eternidade com o Senhor. Isso deve encher o nosso coração de alegria, porque o que passa disso é graça sobre graça. É manifestação da bondade de Deus, da generosidade de Deus, dessa justiça generosa. Porque, sejamos sinceros, quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que Deus tem nos dado muito mais do que realmente precisamos. O Deus do Evangelho, o Cristo do Evangelho, é um Deus que não valoriza o nosso desempenho. Como eu disse, isso é assustador, mas isso também acalma o coração. Porque se Deus resolvesse nos tratar de acordo com o nosso merecimento, onde nós estaríamos? Onde você estaria se Deus tratasse você de acordo com o seu merecimento? Onde eu estaria? Estaremos todos condenados. Deus, na sua misericórdia, escolheu olhar para você e para mim com graça. Na sua generosidade, na sua justiça generosa, Deus nos chamou para caminhar com Ele. Eu quero encorajar você a se perceber como alguém que foi privilegiado. Se um dia a mensagem do Evangelho alcançou o seu coração, você é uma pessoa privilegiada. Privilegiada porque foi alvo do amor de Deus. Deus tem uma justiça generosa. Que bom por isso. Que bom que a minha salvação não depende da minha performance. Que bom que tem a ver com aquilo que Jesus fez, não com aquilo que eu faço. Porque se tivesse a ver com aquilo que eu faço, eu estaria condenado. Mas como tem a ver com a justiça generosa de Deus, tem a ver com Deus sendo generoso em Jesus Cristo. Mesmo com as minhas falhas, com as minhas limitações, por meio da fé em Cristo Jesus, eu fui reconciliado com o Senhor. É assim com você também. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, coloque sua vida diante do Senhor. Não existe nada mais pesado do que tentar se relacionar com Deus que é absolutamente justo, santo e perfeito, a partir da sua própria performance. Por mais que você se empenhe, por mais que você se dedique, você sempre estará abaixo dos padrões do Eterno. Que bom que o Evangelho fala da justiça misericordiosa, generosa de Deus. Você e eu somos chamados tão somente
a confiar nele. Você pode fazer isso agora. Se você ainda não fez, você pode fazer isso agora. No seu lugar você pode orar. Você pode se render a Cristo Jesus. Você pode reconhecer que de fato você está perdido, condenado, e que você precisa da misericórdia dele na sua vida. A boa notícia é que não tem a ver com sua performance, com seu merecimento. Tem a ver com o que ele fez. A justiça de Deus é uma justiça generosa. E porque ela é generosa, ela alcança a você e a mim.